Dalton, sempre escuto falar em inflação, PIB, juros, recessão, mas nunca entendi direito como a economia de um país funciona de verdade. Todo mundo parece saber menos quem deveria saber. Nós, cidadãos comuns. Me explica de uma vez por todas. Como funciona a economia, Dalton? Milo, entender como a economia funciona é como entender como a vida real acontece por trás das cortinas. Ninguém vê a engrenagem, mas todos sentem os efeitos. Quando os preços sobem, quando o emprego desaparece, quando o salário parece não acompanhar o custo das coisas. Tudo isso é a economia conversando com a gente. E se quisermos viver melhor, precisamos aprender a escutar essa conversa. A economia pode parecer complicada, mas ela começa com algo muito simples: pessoas querendo viver e empresas querendo produzir. Pense na economia como um organismo vivo. As famílias trabalham, recebem salários e com esse dinheiro compram comida, pagam aluguel, viajam, usam remédios, gastam em lazer, educação e transporte. Esse ato de gastar é muito mais importante do que parece. Porque quando uma pessoa gasta, ela alimenta uma cadeia de produção inteira. O dinheiro que ela entrega no caixa do supermercado vai para o funcionário que está lá, vai para quem fabrica as embalagens, para quem cuida do estoque, vai para os agricultores, os caminhoneiros, as distribuidoras. Todos ganham uma parte desse fluxo. É como se o dinheiro fosse o sangue da economia. Ele precisa circular. Quando circula, a economia se mantém viva. Se ele para em algum ponto, se a população ganha pouco, consome pouco ou tem medo de gastar, a economia perde força, como um corpo cansado. Daí surgem crises, desemprego e insegurança. Mas não são apenas as famílias que fazem o dinheiro girar. As empresas também movimentam a economia quando investem, contratam, compram máquinas novas, ampliam seus negócios, lançam produtos. Investir é apostar no futuro. É dizer, eu acredito que amanhã será melhor que hoje. E quando muitas empresas apostam no futuro ao mesmo tempo, isso gera empregos, aumenta a produção e cria oportunidades. É como acender várias luzes em uma cidade escura. Existe também o papel do governo. Ele entra quando constrói estradas, hospitais, escolas, quando contrata professores, médicos, policiais, engenheiros. Esses gastos públicos sustentam milhões de empregos e ajudam a manter a economia respirando, mesmo quando as famílias e as empresas estão mais cautelosas. Em tempos de crise, muitas economias do mundo só sobreviveram, porque os governos agiram rapidamente para evitar que tudo parasse. Eles injetam dinheiro para manter o motor funcionando, como mecânicos de um carro que não pode morrer na estrada. E ainda existe a troca com outros países. O comércio internacional é como uma ponte que liga diversas economias. Quando exportamos algo para outro país, ou seja, quando vendemos para fora, entra dinheiro novo no país. Novas oportunidades aparecem. Por outro lado, quando compramos muitos produtos de fora e produzimos pouco internamente, o dinheiro escapa. É como um balde furado. Entra por um lado e sai pelo outro. Quem não produz, fica na dependência de quem produz. Se você dá a chave da porta da sua casa para outra pessoa, você perde o controle da entrada. É por isso que alguns países crescem e outros ficam parados. Os que produzem e vendem têm poder. Os que dependem de quem vende precisam se submeter às regras. Uma economia saudável é aquela em que as pessoas têm renda, conseguem consumir, as empresas têm confiança para investir, o governo é capaz de manter seus serviços funcionando e o país consegue vender para fora aquilo que sabe produzir bem. Quando essas quatro forças funcionam juntas, o país cresce. Quando uma delas se enfraquece, todos sentem. Mas há um detalhe perigoso. A economia é sensível ao medo. Se as pessoas têm medo de gastar, guardam dinheiro. Se as empresas têm medo de investir, seguram decorações. Se o governo tem medo de agir, o país paralisa. E quando o medo domina,
o dinheiro para de circular. É como se o corpo econômico começasse a perder a circulação. E quando o sangue para de correr, o corpo fica doente. É por isso que entender a economia ajuda as pessoas a tomar melhores decisões. Quem entende a lógica da economia percebe o momento certo de gastar, de guardar, de investir, de expandir ou de se proteger. Entende que crise não é fim, crise é sinal. E sinal pode ser alerta ou oportunidade. Há empresas que nasceram em crises, há fortunas que foram criadas quando todos tinham medo. A economia não é estática, ela se move. E quem entende o movimento pode dançar no ritmo certo. A economia, no fundo, é simples demais para ser ignorada e complexa demais para ser tratada com descaso. Ela vive em cada compra, em cada conversa sobre salário, em cada conta de luz, em cada crédito aprovado ou negado, em cada empresa que nasce ou fecha. Ela vive nas escolhas. E o que você faz com o seu dinheiro é uma escolha. A forma como você pensa sobre o futuro também é. Viver dentro de uma economia sem entendê-la é como nadar no mar e ignorar a força das ondas. Você pode até conseguir se manter, mas tudo fica mais fácil quando aprende a perceber a direção da corrente. Por isso, Milo, quem entende economia não controla o mundo, mas controla a si mesmo, e isso já é poder suficiente para viver melhor. Uau, Dalton! Nunca imaginei que a economia fosse tão complexa e, ao mesmo tempo, tão ligada ao meu dia a dia. Faz sentido agora porque inflação, preço, emprego e crise falam comigo, mesmo sem eu perceber. Saber disso me dá poder, dá controle. Se você também quer aprender a viver bem dentro dessa máquina econômica, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha a gente. Aqui, a mente é o cofre e informação é a chave.